Olá a todos, todas e todes. Nossa comunicação, ela se intitula Reflexões sobre o livro Objeto Contemporâneo para leitores de todas as idades. Uma breve análise de monstros do cinema. Essa comunicação será apresentada por mim, Lilane Maria de Moura Chagas, e por Caroline Machado. Eu sou professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina, e Caroline Machado atua na formação de crianças de 0 a 6 anos no Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Nós desenvolvemos projetos de pesquisa, de extensão, articulados ao ensino, que objetivam formar pequenos leitores, professores, mediadores de leitura. Ambas realizamos nosso pós-doutoramento em Infância e Literatura no Centro de Investigação e Estudos da Criança da Universidade do Minho. O presente trabalho, ele objetiva entrecruzar duas importantes categorias para pensar a literatura oferecida aos pequenos leitores, ou seja, os livros objetos e os clássicos da literatura. Nos dedicamos à análise desse artefato cultural tão importante na contemporaneidade, que é o objeto livro, que uniu forma e conteúdo. Nesse gênero, nós buscamos também dar visibilidade ao livro-objeto como um artefato para todas as idades. Analisamos 3 aspectos do livro: texto, imagem e materialidade. Ressaltamos que uma análise mais detalhada ela foi já publicada em 2020 no livro intitulado Clássicos da Literatura Infanto-Juvenil em Formato do Livro-Objeto, organizado pela professora doutora Sara Reis da Silva, da Universidade do Minho, e editado pela editora da própria universidade, da Uni. Sob o título de Monstros do Cinema, da criatura livre às criaturas que nela habitam. Ressalto também que este livro ele é objeto de análise da pesquisa intitulada Literatura para a Infância, Estudos Teórico e Literário, que objetiva investigar a produção literária para as crianças no Brasil mediante a premiação da Fundação Nacional Infanto-Juvenil, FENILIGE, organizada por mim e aprovada pelo Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, Monstros do Cinema, o livro criado por Augusto Massi e Daniel Condo, é produzido pela SESI São Paulo Editora em 2015. Está no centro de análises e reflexões apresentadas nesse texto, ou seja, o livro Brinquedo, o livro Objeto, que resgata ícones da monstruosidade da história do cinema, de forma brincante, provocando a participação de leitores de todas as idades, como os autores mesmo salientam já na capa do livro, em que eles dizem que é uma diversão para toda a família. A publicação é resultado da colaboração de 2 reconhecidos e importantes autores brasileiros. O Augusto Massi é professor de literatura brasileira da Universidade de São Paulo, editor, crítico literário, poeta, e o Daniel Condo é autor e ilustrador. Um dos critérios fundantes para a definição da nossa escolha foi a distinção da obra como selo altamente recomendável e o prêmio da Fundação Nacional de Literatura Infanto-Juvenil, a FENILIGE, em 2017, como o melhor livro na categoria Livro Brinquedo. Nesse mesmo ano, o livro foi indicado na categoria Livro Infanto Digital ao Prêmio Jabuti. Formado por diferentes combinações de monstros que habitam o imaginário social coletivo, resulta, então, num, entre aspas, monstruário, que engendra brincadeiras com os personagens, com seus nomes, com as misturas de características deles. O livro extrapola, então, esse aspecto lúdico, informa e oferece conhecimentos e fatos históricos, propondo um hibridismo pouco habitual nos livros. Bom, o livro, ele se destaca por quê? Porque é destinado a toda a família e, portanto, possibilita o diálogo entre diferentes gerações e contribui para a sobrevivência da narrativa. Também indicamos que ele vai se destacar porque ele aborda aspectos, às vezes, censurados aos pequenos leitores, como o medo, o mal, a morte,
e permite ainda a compreensão e elaboração dos mesmos. Também destacamos que permite uma aproximação efetiva sensorial brincante e destaca formas, possibilidade à criança que se aproprie e comunique uma experiência. Quem nunca foi um monstro quando era pequeno? Quem não desejou ter dentões sanguinolentos ou transformar-se em lobisomens quando a lua cheia surgiu no céu? Ser uma múmia do Egito, um Frankenstein, um Conde Drácula, talvez Godzilla, destruindo cidades, ou um zumbi faminto por cérebros. Isso é uma citação do Kondo, né, em 2015, numa entrevista. Bom, nós destacamos, então, a partir daí, que nessas brincadeiras, representações, o drama humano e elaborado, e temas como vida, morte, sentimentos de amor, ódio, rejeições, dor, alegrias, vão aparecendo neste período de desenvolvimento e complexificando à medida que outras fases da vida surgem. Passo agora, então, a análise mais detalhada. Passo a palavra, então, para a Caroline Machado. Então, eu vou dar seguimento apresentando aqui uma característica que é muito singular dessa obra, né, como vocês já puderam perceber na apresentação até aqui, que é desse entrelaçamento da literatura e do cinema, né? Ou seja, há aí uma proposta de entrelaçamento de duas linguagens artísticas distintas, né, que dialogam na obra, e há também uma indicação dos autores de um trânsito entre alguns personagens da literatura para o cinema e de volta para a literatura, e assim por diante. Bom, já no início do texto, os autores indicam, né, que esse é um projeto antigo, né? O Augusto Massi e o Kondo dizem assim, né, decidi então realizar uma longa viagem no tempo e retornar ao país de minha infância. Visitei constelações de filmes, livros, sites, e quando voltei ao planeta dos adultos, trouxe comigo uma lista dos monstros mais assustadores da história do cinema. Então, a concepção desse livro, né, ela surge primeiro como uma ideia de realizar diferentes combinações, né, e também de uma paixão da infância, né, por monstros, desenhos, filmes e brincadeiras que envolviam esses personagens. O livro, né, Monstros, essa ideia, essa concepção, ela está no imaginário dos autores e principalmente do Augusto Massi, desde criança, como um elemento de muitos afetos, né, e que dá forma aos seus próprios medos de infância, para resgatar esse monstruário que o acompanha em sua trajetória. O autor mesmo indica, né, que foram anos de idas e voltas, né, indicando essa possibilidade de rememorar a própria infância, atualizando, né, nas palavras do Benjamin, que é um autor que a gente também utiliza para dialogar com o texto, a sua experiência. E ele segue depois dizendo, né, que também destacando essa característica de como esses personagens dialogam com questões muito fundamentais. Então, abre aspas, ele diz assim, é interessante como os monstros nos permitem criar pontes e conexões para pensar os principais debates contemporâneos, por exemplo, em torno do feminismo, a Malévola, com relação à gravíssima situação dos refugiados na Europa, cita Zumbi, né, sobre a corrida espacial e a colonização do espaço, e aí ele traz Aliens, ET, né, entre outros. Então é visível, né, como o cinema ele pautou e ainda segue pautando, né, ideologicamente grandes discussões. Então, se coloca aí uma possibilidade, né, de ampliar a forma de ver a realidade, né? Bom, aqui, mais para o fim do livro, a gente vai encontrar uma linha do tempo, que aparece aqui, né? São 3 páginas onde os autores apresentam referências de filmes, diretores, atores, né? Uma pesquisa que ele fez colocando esse livro entre o literário e o informativo.
O livro começa, né, com essa imagem. Então, luz, câmera, ação, né? Como que a gente vai apresentar rapidamente aqui a materialidade brincante desse livro. Então, esse é logo depois do título, a gente encontra essa imagem, onde esse título está escrito em um crescente, né? E inspira, então, o grito de um diretor de cinema, né, no processo de filmagem. Então, é um livro que vai rompendo com a convencionalidade, como vocês vão poder observar em outros aspectos que aqui vão ser objetos de nossa análise. Ele é um livro, né, de misturar e combinar, né, o que vem se chamando na literatura como mix and match. Esse livro que tem partes em que a gente vai combinando, e aqui o autor indica, já no começo, né, aqui tem um exemplo de um personagem, e em seguida a gente pode ver como nas primeiras páginas ele já indica um modo de manusear, de brincar, né, com esse livro. Ele vai indicando que essa tripartição que vai sendo presente no livro, na primeira parte, né, você vai encontrar a cabeça, o tronco, depois os membros. Na segunda folha ele diz assim, né, misture bons e maus elementos, ou seja, né, esses monstros aí nem sempre são maus. Eu acho que esse também é um indicativo importante para a gente pensar nessa relação com a infância, né, de personagens que rompam com essa dualidade entre bem e mal também. Na terceira, que fica ali no canto inferior esquerdo, ele diz, liberte teu próprio monstrengo, né? Ou seja, ele faz um convite para um diálogo entre o criador e criatura. E na última, né, liberte então os monstros aí dentro, ou seja, aí dentro, no livro, em segurança. É uma relação que a criança vai poder experimentar de medo, temores, enfim, mas em segurança, na literatura. E assim, com o virar das páginas, né, vão se formando monstros com diferentes características, como a gente pode observar um pouquinho mais adiante. Então, essa proposta, né, de juntar, mesclar e criar, está aqui colocado, né, um jogo lúdico, de combinar criaturas e, ao mesmo tempo, para as crianças que estão em processo de letramento, juntar, mesclar, criar os nomes, né, pode se tornar uma verdadeira brincadeira com as palavras, com a linguagem verbal e visual. E para as crianças que ainda não se apropriaram, né, do sistema alfabético, é possível acessar as imagens, formar, criar outras imagens, e novos monstros podem nascer, representando, então, esse desconhecido do nosso imaginário, né, esse desconhecido que habita também o nosso ser. Aqui tem um exemplo de como isso pode ser feito, né, uma mistura, a cabeça é de um monstro, o lobisomem, o tronco da múmia, e os membros, né, da Malévola, formando esse novo monstro, que é o Lobimila. Bom, antes de finalizar, né, a gente queria destacar um pouco a singularidade desse livro, né, um livro-objeto, como a gente já foi apresentando aqui, que tem características muito específicas, que trabalha com duas linguagens muito distintas, né, e aí fica nesse hibridismo que a minha colega apresentou aqui como pouco habitual, entre o livro informativo e um livro literário, né. E aí, voltando um pouquinho, o autor destaca novamente essa tripartição, né. Então, são 3 partes do corpo, como a gente viu antes, cabeça, tronco e membro. São 3 gerações de leitores que estão em diálogo, né, porque é um livro que atravessa, traz memórias e histórias de um longo período aí da nossa história. Então, avós, pais e filhos. 3 formatos de livro também. Livro tradicional, livro brinquedo e também o aplicativo que tem. Então, esse livro ele possibilita aquilo que a narrativa de tradição oral tanto fez para conservar e que se ameaçou perder com o avanço das novas tecnologias, que é o encontro de gerações distintas e distantes no tempo e no espaço, formando uma comunidade viva de leitores, onde todos esses leitores têm lugar e voz. Por fim, as nossas referências e o nosso muito obrigada. Obrigada.